Vamos lá, que coisa boa. Estamos finalizando um ciclo de céu aberto. Que tempo poderoso. Mais de 100 novos irmãos chegando na nossa família espiritual. Daqui a pouco, mais de 30 pessoas serão batizadas. Glória a Deus. O céu está em festa, nós estamos em festa. É céu aberto. É céu aberto. Por que nós insistimos, trabalhamos para que cada irmão que se achegue à nossa igreja passe por essa conferência de novos membros, que é o céu aberto? Porque nós queremos que eles entendam aquela frase que está logo ali na entrada da igreja. Quando você chega ali na entrada da igreja, está escrito: nada menos que o céu. Nada menos que o céu não é sobre uma igreja que está esperando para viver o céu no céu. Uma igreja que está com os olhos apenas na plenitude da eternidade, como erroneamente alguém pode interpretar. Mas nada menos que o céu é a mesma oração de Jesus. Que venha o teu reino, assim na terra como no céu. Nada menos que o céu é uma mensagem que precisa constantemente estar no dia a dia da nossa igreja, incutida nas nossas mentes, queimando nos nossos corações. Que nós não nos reunimos ou andamos como crentes sem essa expectativa. Qual expectativa? De que o céu se manifeste, de que o reino de Deus se manifeste. Não sei se você já entendeu, nós somos uma igreja que tem expectativa constante de manifestação de milagres. Uma igreja que constantemente tem expectativa na intervenção do sobrenatural. Nós não nos reunimos sem esperar que Deus se mova. Nós não invocamos o nome de Jesus sem a expectativa. Isso aqui aos domingos não é um clube de santos, no sentido de nos reunirmos para termos um momento confortável e apenas criarmos um ambiente seguro para a criação dos nossos filhos. Isso está no nosso meio também. Mas aqui é um lugar que quando nós, os santos, nos reunimos e invocamos o nome do Senhor, nós temos uma expectativa. Nada menos que o céu. Nada menos que o céu é um padrão de um santo. Ele vive família pensando nada menos que o céu. Nada menos que o padrão de Deus. Um padrão de excelência. É alguém que trabalha e vai trabalhar com uma convicção. Eu trabalho buscando um padrão. Nada menos que o céu. Que o reino de Deus seja visto naquilo que eu faço. Mas ninguém vai conseguir viver nada menos que o céu se não entender que o reino de Deus está disponível. De que o caminho está aberto. De que o acesso está aberto. Ou como nós dizemos, de que o céu está aberto. O céu está aberto para nós. A ideia de que cada irmão passe pelo céu aberto é para que eles entendam que essa história de céu de bronze, como alguns que vêm de outras realidades, outras escolas, talvez aprenderam. Quantas vezes eu vi crente falando assim: hoje na igreja o céu está de bronze. Quantas vezes eu vi irmãos falar assim: nossa, o céu está de bronze para mim, as minhas orações não sobem. Os irmãos são estimulados a passar pelo céu aberto para que entendam que não existe céu de bronze para quem vive céu aberto. Só não existe céu aberto, ou só existe céu de bronze, para quem tem mente de bronze. Da parte de Deus, o caminho, o acesso a Ele, ao seu reino, para os santos está liberado. Agora, o diabo sabe que não pode impedir Deus de fazer o que já fez. O diabo sabe que ele não pode fechar a porta que Deus abriu. A própria palavra diz que Deus abre portas que ninguém fecha. E Deus fecha portas que ninguém pode abrir. Então o diabo sabe que ele não pode fechar a porta do céu. Ele não pode fechar o acesso espiritual.
porque foi Deus que liberou. Então, uma vez que ele não pode mudar o que está feito, está consumado, ele pode fazer com que as mentes, que os homens sejam incrédulos, que os homens acreditem que não têm acesso, que os santos acreditem que acesso a Deus é para aqueles que oram muito, e que jejuam muito. Aí você descobre que quando você ora muito e jejua muito, o diabo ainda vem e diz que não é para você. Porque ele sempre vai dizer o que é óbvio: as suas obras não são suficientes. No final é isso que o próprio diabo está dizendo. O nosso acesso é por meio da graça de Deus. E é claro que crescemos na revelação, que crescemos na comunhão, quanto mais nós oramos, quanto mais nós jejuamos, quanto mais nós nos dedicamos ao Senhor, mais nós crescemos no entendimento do acesso. Mas o acesso foi liberado pelo sangue de Jesus. E o diabo sabe que não pode impedir o que Deus fez, mas ele pode cauterizar as mentes, ele pode criar mentiras como essas. De que se ele quiser, ele traz um céu de bronze. Ele não pode trazer um céu de bronze. Ele pode trazer uma mente de bronze que não conhece a verdade. Hebreus capítulo 10, verso 19 em diante. Sendo assim, irmãos, temos plena... Acho que ninguém abriu ainda. Tempo aí para você abrir. Hebreus, capítulo 10, verso 19. Que Deus conserve minha voz até o último culto. Vamos lá. Sendo assim, irmãos, temos plena o quê? Certeza, confiança. Para entrar no Santo dos Santos, por meio do sangue de Jesus. O escritor de Hebreus está dizendo: entrem com dúvida, entrem com medo, entrem questionando se hoje o céu está aberto ou não. É isso que ele está dizendo aí? É isso que ele está dizendo aí? Ele está dizendo: entre com... Por que nós podemos entrar com confiança? Porque nós entramos através do sangue, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus com coração sincero, com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Aqui que está o negócio. Sendo purificados pelo sangue de uma consciência culpada. O problema é que há muitos irmãos que vivem uma vida de arrependimento. Não quer dizer que eles não erram às vezes, mas os erros não são mais os mesmos, as proporções não são mais as mesmas, porque eles estão sempre buscando santificação. Eu não estou falando de gente que tem um outro tipo de mente. Existe a mente que vive mergulhada em condenação, que a Bíblia chama de consciência de pecado. A mente que vive aprisionada por uma consciência de pecado. E existe a mente que a Bíblia chama de mente cauterizada. O que é a mente cauterizada? A mente cauterizada é o cara que peca, vive a vida, pregressa, vive uma vida maligna e continua dizendo para ele mesmo: eu sou um homem de Deus, eu vivo em comunhão com Deus. É uma mente cauterizada. A palavra chega, exorta, ele diz: não é comigo. Não é comigo, está tudo bem. Mas os frutos dele é de alguém que não anda em comunhão com Deus. Ele diz que é um santo, mas vive constantemente mergulhado nas mesmas práticas de pecado. Não ama a Deus, ama mais o pecado. Isso é uma mente cauterizada. E vive dizendo que está tudo bem. Mas a consciência de pecado, que é que Paulo, assim, a maioria dos escritores acreditam, né? Mas nós não temos certeza. O escritor do livro de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo: sejam livres de uma consciência de culpa, que é consciência de pecado. Que é um santo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, alcançado pela palavra, vive uma vida de santificação, ama a Deus, não ama o pecado, peca, se arrepende, sente a dor quando peca, não sente prazer em permanecer no pecado. Mas toda vez que ele vai se achegar diante de Deus, o diabo, o acusador, vem
E porque ele ainda não entendeu justificação, o acusador tem sucesso dizendo, não é para você. Você não está orando o suficiente. E é o cara que ora. Eu não estou falando de mente cauterizada não, tá? Estou falando de um santo. É um cara que ora, um cara que tem uma vida temente a Deus. Claro que sempre vai ter alguém que ora mais. Não tem problema. Mas ele vive uma vida saudável de oração. Claro que sempre dá para crescer e orar mais. E é alguém que não ama o pecado. Que vive uma vida buscando dar frutos de santificação. E toda vez que vai buscar Deus, sempre tem mais. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você não tem acesso. Você tem que fazer isso, isso, isso para depois ter acesso. O que você fez há um ano atrás. O que você fez não sei quanto tempo atrás. E aí, porque você acredita nessas coisas, que elas têm o poder de te distanciar do acesso ao trono, aí elas têm poder. Não porque da parte de Deus tem. Porque a sua mente diz que não. Você diz que não tem acesso a Deus. Até mesmo você que pensa assim, olha, a vida que eu tenho levado é impossível que o Senhor possa me receber. Se você crer em Cristo Jesus e entregar sua vida a Ele, eu quero te dizer que você não é o pior dos homens que Jesus salvou. E nem será o último. Há poder no sangue de Jesus para salvar você. Mas você tem que crer. Você tem que acreditar de que o sangue de Jesus é poderoso para te lavar e te purificar de todo pecado. Então vamos continuar, verso 22. A gente estava na parte B aqui. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados pela água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a nossa confiança da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Glória a Deus. Não existe céu de bronze para quem entendeu que é filho de Deus. Não existe céu de bronze, geladeira fechada com cadeado para quem entendeu que é filho. Quando um filho chega em casa, ele tem acesso à despensa, ele tem acesso a lugares que outros não têm. Nós precisamos crescer na revelação da consciência de justiça e na consciência de que nós somos filhos de Deus. Consciência de justiça é: Jesus me deu acesso a Deus através do seu sangue. Agora precisamos ter uma consciência de filho, de que como filho nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho. Não existe uma mensagem, vou dizer para melhorar, para não ficar tão exagerado, possivelmente pecar pelo excesso. Essa é uma das mensagens, com certeza é das mais, que o diabo mais teme. É a mensagem da filiação, é a mensagem de que somos filhos de Deus. Os religiosos odeiam essa mensagem. Os religiosos intentaram matar Jesus por esse motivo. Jesus curou, ressuscitou mortos, mas o que indignou os religiosos do seu tempo, ao ponto de tramarem a sua morte, foi quando eles viram Jesus dizer: eu sou filho. A oração de Jesus: por essa razão vós orareis assim, Mateus 6:9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está inaugurando algo extremamente poderoso. Nós vamos ver grandes profetas chamarem Deus de muitas coisas. A revelação de Deus é progressiva. Deus foi se revelando como o Deus que cura. Deus foi se revelando como a nossa bandeira. Deus foi se revelando como aquele que provê. Deus foi se revelando de diversas maneiras, de tempo em tempo, em gerações e gerações. Mas a revelação foi sendo progressiva até que chegou Jesus. E Jesus não chama a Deus de Jeová Rafá, não que ele não seja. Jesus não chama ele de Jeová Jirê. Jesus não chama ele de Jeová Nissi. Jesus traz uma revelação maior. Jesus chama ele de Pai. Você faz ideia que homens como Abraão não entenderam que Deus era Pai? Homens como Moisés não entenderam, porque não foi dado a eles esse entendimento. E nós hoje podemos chamar
Deus de Pai. Por que os religiosos odiavam isso? Porque eles nunca tinham visto isso. Porque eles faziam muitas coisas para agradar a Deus, cumpriam muitos rituais e ainda assim não tinham esse nível de acesso. Aí chega Jesus dizendo que todo aquele que confessar o nome dele pode chamar Deus de Pai. João capítulo 5, verso 18. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Ainda mais por quê? Porque não somente violava o sábado. Temos mais um problema aqui. E esse é o grande problema. Mas também dizia que Deus era seu Pai. Isso aqui é muito lindo. Fazendo a si mesmo igual a Deus. Existe semelhança dos filhos com o Pai. Aleluia! Que coisa linda, meu irmão! Os fariseus aqui não estão agora indignados porque Jesus cura no sábado, mas estão extremamente indignados porque Jesus tem a coragem de dizer que Deus é Pai. Por isso, quanto mais você crescer na revelação de paternidade, mais os religiosos vão ficar irritados. Essa é uma mensagem que os religiosos não querem, porque eles querem que vocês tenham tutores. Eles querem que vocês paguem para ser curado. Eles querem que vocês cumpram uma série de rituais para poder ser liberto da maldição que a feiticeira jogou na sua vida. Eles querem que você precise fazer 7 campanhas para no 7º dia receber aquilo que já era seu desde o primeiro. Você não entendeu o que eu disse, né? 7 dias para receber a libertação da maldição que alguém jogou na sua vida. Ou da maldição que vem do seu bisavô, do seu tataravô. Como se você ainda tivesse plantado na sua primeira árvore genealógica. Nós estamos plantados em Cristo Jesus, meu irmão. Eu carrego, sim, alguma coisa hereditária. Mas o que eu carrego de hereditário é saúde e bênção. É Cristo. Ele é a minha árvore genealógica. Pastor, mas tem gente que vive maldição hereditária. Tem, porque crê errado. Porque não lê Bíblia. Porque acredita nesses que querem ser o pedágio. Nesses que querem controlar a vida dos outros. Que não querem que as pessoas descubram que são filhas de Deus e que elas têm acesso a Deus. Que no aniversário dos seus filhos eles podem orar para abençoar os seus filhos. Podem honrar o pastor, muito bom, muito lindo. Pode sim. Mas que eles podem. Que eles não precisam pedir autorização para trocar de carro. Que eles não precisam pedir autorização se vão viajar ou não. Eles podem pedir oração, mas não precisam pedir autorização. Por quê? Porque eles também têm acesso a Deus. Eles também têm a palavra. Eles também têm acesso ao trono da graça de Deus. Os religiosos não querem, o diabo concorda com eles. Porque o diabo quer que as pessoas sejam controladas. Que elas continuem, e muitas vezes a nossa carne quer. A verdade é que muitas vezes a nossa carne quer, porque a nossa carne quer alguém que suba no monte por nós. A nossa carne quer um intermediador, alguém que se sacrifique por nós, alguém que ore por nós, alguém que esteja entre nós e Deus, porque quando as coisas não estão bem, não é culpa minha, é culpa de alguém. E aí eu jogo a responsabilidade para alguém. Como às vezes tem irmão da igreja que fala, pastor, estou numa luta. É mesmo, irmão? O que você me disse? É o seguinte, pastor, eu preciso que você faça um jejum para mim. Faz o jejum para mim, pastor. Não entendi, irmão. Eu quero que você jejue durante 7 dias, pastor. Porque eu estou na luta. O diabo está lutando contra mim. Está uma opressão lá na minha casa. Eu falei, na sua casa? É na sua ou é na minha? É na sua. E tu? Não, pastor. Você é meu sacerdote. Aqui no colo, irmão. Não foi nem eu que te fiz sacerdote, foi Jesus. Eu só concordo com ele. Ele te fez sacerdote da sua casa. Então, muitas vezes nós concordamos, há muitos, não estou dizendo todos, tá, irmãos? Mas há muitos abusos espirituais que acontecem por causa da concordância de alguns pela preguiça. Preguiça de ler a Bíblia. Você acredita em tudo que o cara fala, por quê? Porque você não lê a Bíblia. Porque é cômodo ter alguém que faz a minha intermediação entre eu e Deus. Alguém que ora. Pastor, ora aí. Para me saber se eu namoro ou não. Ora aí. Para saber se eu faço faculdade e tal. Ora aí. A gente pode orar junto. Podemos estar com você orando para que Deus fale com você.
mas não assumir a responsabilidade de tomar decisões de um filho que deve ser guiado pelo Espírito Santo e pela palavra para poder tomar suas decisões. Nós estamos aqui como sacerdotes, em ofício, ensinando a você a desfrutar do acesso que você tem. Ensinando a você a ouvir a voz de Deus, através da sua palavra. Do jeito que eu prego, você pode ouvir a palavra, lendo ela para você mesmo. Então, os religiosos odeiam, mas muitas vezes a nossa carninha velha gosta, viu? De alguém que suba no monte no nosso lugar. No dia que aconteceu todo aquele mover estrondoso, quando o monte tremeu, raios, trovões, peso da glória de Deus em volta do monte, o povo virou para Moisés e falou assim: Moisés, fala tu com Deus, fala com ele, depois traz para nós, porque a gente não aguenta ouvir. Sabe por que muitas vezes a gente quer que alguém ouça? Porque toda vez que nós ouvimos a voz de Deus, ela nos traz uma responsabilidade. Então a gente quer que outro ouça. Porque se a responsabilidade for algo que eu não quero, eu digo: Deus não falou comigo, pastor. Deus falou com você. Quando é bom, amém, pastorzão, receba essa palavra. Quando é uma responsabilidade, uma renúncia, pastor, então. Lembra daquela história lá? Agora eu quero ser o meu sacerdote mesmo. Eu não ouvi nada disso aí que você falou, pastor. Eu largar o pecado, eu parar de trair minha esposa, eu parar de ficar namorando os caras incrédulos, eu parar com o jugo desigual, eu terminar namoro. Não, pastor, que isso, pastor? Você está muito radical, pastor. Você está muito radical, você tem que ler a Bíblia que eu estou lendo. Agora, quando nós ouvimos, nós ficamos indesculpáveis. A gente sabe porque sabe que a gente ouviu a voz de Deus. Então vamos continuar? Lucas capítulo 3, verso 21 ou 23. Lucas capítulo 3, verso 1 ou 23. Verso 21 ou 23. Você está aí ainda? Está aprendendo alguma coisa? Vamos lá. Lucas capítulo 3, verso 1, do 21 ao 23. Vai narrar para nós um momento maravilhoso do batismo de Jesus. Jesus, quando vai ser batizado por João Batista, e aqui nós aprendemos um princípio poderoso. O próprio Jesus, ele vai dizer depois que 4 dão testemunho dele. Ele vai dizer a palavra, os frutos, os milagres, o Pai, e ele vai dizer João Batista. Por que Jesus aceita ser batizado por João Batista? Porque Jesus estava nos ensinando a submeter ao fluir de Deus, a submeter ao que Deus está fazendo antes de nós. Jesus era maior do que João Batista, mas nos ensinou a se submeter debaixo do governo de outra pessoa e sermos abençoados. Isso é também equilíbrio de acordo com aquilo que nós estamos construindo. E aí Jesus, ao ser batizado por João Batista, o céu se abre. Você está lendo aí, né? O céu se abre. Os céus se abrem, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, desce sobre Jesus. Jesus então recebe o que nós chamamos da grande experiência do batismo do Espírito Santo. Jesus é cheio visualmente diante de nós do Espírito Santo, para a nossa didática, para o nosso ensino, não para o benefício dele, porque ele é o próprio Deus, mas nos ensinando o caminho. Cheio do Espírito Santo, os céus dão um testemunho sobre Jesus. Os céus se abrem e dão um testemunho sobre Jesus. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Primeira coisa, o céu se abriu sobre Jesus, sobre o primogênito, sobre o primeiro de todos os irmãos. O céu se abre sobre Jesus e permanece aberto até hoje, para todos os santos, para todos os filhos de Deus. E uma mensagem é declarada: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E a minha pergunta é: quantos milagres extraordinários Jesus tinha feito até aqui? Jesus não tinha realizado multiplicação de pães ainda. Jesus não tinha ressuscitado mortos ainda.
Jesus não tinha feito coisas extraordinárias. Mas Jesus estava ouvindo: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aqui nós aprendemos que Deus não nos ama e não diz que somos filhos amados pela quantidade de coisas que nós produzimos, mas por quem somos, filhos. E obviamente porque somos filhos, porque fazemos, nós não fazemos para ser. Parece óbvio, mas há muitos irmãos que vivem fazendo para tentar ser. E talvez por isso nunca se tornam. Porque na força do seu braço você nunca pode se tornar. Vivem fazendo, vivem competindo, não aqui nessa igreja, mas competindo com os outros, para dar resultado, para ser visto, talvez porque cresceu num ambiente de paternidade, aonde o seu pai produzia competitividade. Aonde as pessoas diziam assim a sua mãe: os seus primos são maravilhosos, olha o que seu primo fez. Olha o que seu primo fez. Olha o sobrinho de não sei quem. Olha o vizinho. E você sempre ouvindo que tinha que fazer mais, que nada era suficiente. Você era aprovado em algo, muito bom, mas o vizinho ali faz melhor. E aí você cresceu com essa realidade de paternidade. E o problema é que todo mundo aqui conheceu paternidade primeiro no âmbito natural. Todo mundo aqui conheceu paternidade primeiro no âmbito natural. A ideia de Deus é que os pais fossem sua imagem e semelhança e pudessem indicar, provocar os seus filhos a buscarem o nosso pai espiritual. Mas que os pais fossem modelos. Mas infelizmente não é assim que funciona na maioria das vezes. E aí você ouve a palavra pai, e o que ela remete para você? Remete à sua primeira experiência. Remete à dureza. Tinha disciplina, mas não tinha acolhimento, só disciplina. Como eu disse, tinha competitividade, tinha abandono. Você e a sua mãe, terceiro plano, quarto plano, sempre outras coisas em primeiro lugar. Então você lidou com abandono. Talvez perdeu um pai, uma mãe, um seio familiar, fisicamente, partiram. Mas talvez você é um órfão de pai vivo. Alguém que tinha, mas tinha o pior modelo possível. E aí toda vez que você ouve pai, inevitavelmente, se você não começar a pensar em paternidade, à luz da palavra de Deus, olhando através de Jesus, o relacionamento de Jesus com o pai, o que a palavra diz sobre o nosso pai, toda vez que você pensar pai, você vai inevitavelmente pensar que é aquilo que você viveu. Aí você pensa que Deus também está esperando que você se destaque mais do que todo mundo para poder te abençoar. E aí você está correndo, tentando fazer o ministério plano de carreira. Você recebeu o comissionamento de ser um obreiro. E aí você fica feliz uma semana depois passa alguém que é diácono do seu lado. Não. Agora é plano de carreira, tem muita igreja que é plano de carreira. Não é vocação não, é plano de carreira. Eu comecei obreiro, mas eu estou mirando ali, ó. Apostolado, aí depois tem o patriarca também, que já criaram, o querubim ungido. Vai subindo. Os dons ministeriais não é mais um serviço aos santos, mas é um plano de carreira, de sucesso. Tem muitas igrejas que você começa evangelista, e você tem que estar ali evangelista pensando: eu sou evangelista porque eu tenho curso técnico. É, desse jeito. Porque quem faz 4 anos de faculdade pode ser comissionado pastor, quem tem uma faculdade completa de teologia. Mas quem não tem um cursinho de evangelista, ele pode ser evangelista e ser denominado uma congregação. Ele é evangelista. 2 anos, curso técnico. Mas não é assim. O evangelista, ele é o evangelista, ele não tem que querer ser um pastor. O pastor é um pastor, ele não tem que querer ser um mestre. Um não é menor do que o outro, são ofícios diferentes. Trabalhando pelos santos. Não é plano de carreira, não é o comércio obreiro para ser pastor. Se Deus te chamou para ser um obreiro, que você seja o melhor obreiro até o final da sua vida. Agora, se Deus quiser que você transicione, Ele pode fazer isso. Filipe começou como diácono, mas se tornou um evangelista. Estevão morreu como evangelista e outros permaneceram diáconos. Desculpa, Estevão morreu como diácono e outros permaneceram como diáconos. E graças a Deus, porque quando nós perdemos um bom diácono,
que Deus chamou ele para ser diácono, e ele se torna pastor por conveniência, por pressão, por vaidade, nós perdemos um bom diácono e ganhamos um péssimo pastor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então você não tem que viver disputando, você não tem que ficar brigando pela atenção de Deus. Deus quer se relacionar com você. Deus não é o seu pai que te abandonou, Deus é o pai que está te procurando desde a fundação do mundo. Deus é o Deus que está trabalhando, te cercando de todos os lados, provocando um encontro, usando pessoas, para que você de alguma maneira chegue à verdade e o encontre e cresça no conhecimento do relacionamento com Ele. Guarde isso no seu coração. Primeiro, a filiação, depois o ofício. Diga comigo, primeiro a filiação, depois o ofício. Quando as pessoas descobrem o ofício antes da revelação, péssimos pastores, péssimos evangelistas, péssimo obreiro, péssimo qualquer coisa. Por quê? Porque ele começa a usar o ofício para ser, ele começa a usar cargo para ser. Se tirar o cargo dele, tirou tudo. É o pastor que um irmão da igreja vai embora, um pedaço foi. Ele faz o escarcéu, faz pirraça, sapateia, chora, fala que a igreja está abandonando ele. Está casado com a igreja, devia estar casado com a esposa dele. A igreja de Jesus já tem noivo. A igreja de Jesus já tem um noivo, e é Jesus. Nós somos amigos do noivo, nós trabalhamos ajudando Jesus, mas não podemos nos deitar com a igreja. A igreja pertence a ele, a igreja tem dono. Então, alguns ficam nessa. Pastores que quando alguém vai embora, entristece, amaldiçoa, fica bravo. Gente que eu fiz, ninguém notou. Ninguém me elogiou, pastor. Ninguém pegou e colocou meu nome lá no telão, lá, muito obrigado. Pastor, ninguém contou meu testemunho até hoje. Ninguém mesmo, nem você. Se você estivesse contando, nós já estávamos sabendo. Você não precisa do telão aqui. Pode contar, a gente te ensinou a fazer isso. Pode ser que você conte aqui, que a gente conte. Tapinha nas costas, não veio do jeito que eu queria. Veio um elogio, mas não é do jeito que eu queria. Eu queria que falasse para mim que eu sou maravilhoso, que eu sou lindo. E vive essa desgraça dessa vida lutando por algo que já tem. Um Deus que respalda você. Um Deus que diz, tu és meu filho amado. Agora, quando eu tenho revelação da paternidade, aí o ofício é uma bênção. Porque aí eu faço para agradar o Senhor. Eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou arquiteta, eu trabalho no caixa do supermercado, eu trabalho no ônibus, como trocador, como motorista, eu trabalho fazendo não para agradar aos homens, mas sobretudo para servi-los e agradar a Deus. O meu ofício é o que eu faço como filho de Deus, mas não é quem eu sou. Eu não sou o que eu faço, eu sou o que sou, e porque sou, eu faço. Isso é poderoso. Essa semana um irmão veio e falou assim, pastor, na quarta-feira, ele me relatou o que ele tem vivido lá na igreja dele. Isso foi ele que falou, não sou eu que estou dizendo. Pastor, eu cheguei aqui e vi um ambiente tão leve. Porque ele chegou e viu a gente despedindo o nosso obreiro, o nosso casal de diáconos que está indo embora para o Rio de Janeiro. E a gente chorando com os filhos dele, todo mundo abraçado aqui. E não estava chorando, você me abandonou, eu vou ficar com o beicinho, agora eu vou ficar triste, vou abandonar a igreja. Não, cara, dor de amor, de vínculo, de irmão, saudade, vai, prospere, a gente abençoando. Aí ele virou e falou assim, pastor, ele todo de terno, nada contra, que até eu estou desse jeito também. Se eu falasse que tem alguma coisa contra, ia ficar ruim para mim. Todo de terno, um biblão bonito, também não tem nada contra biblão bonito não, tá aqui, ó. Não é minha não, mas tem alguém que... Aí trouxeram 4 Bíblias. Falei, esqueci minha Bíblia, me arruma uma. Aí trouxeram 4. Aí eu falei, é claro que eu quero a bazuca. Essas faquinhas aí. Essas faquinhas pequenininhas. Eu tinha Bíblia pequena, eu quero a bazuca, eu quero a grande. Aí ele veio com um biblão debaixo do braço e falou comigo, pastor, eu senti algo aqui que eu nunca vi em nenhum lugar. Eu falei, o quê? Aí ele, leveza. As pessoas servem com leveza, pastor. Eu vejo as pessoas aqui servindo, eu não sinto que elas estão querendo ser alguma coisa. Eu não sinto que elas estão disputando, não falei nada, não preguei sobre isso.
Eu sinto que elas só estão aqui, fazendo o que elas têm que fazer e amando. Esse pessoal do louvor aí, tranquilo eles, né? Que aí o pessoal do louvor estava tudo aqui embaixo conversando. Normal, é o que tem que ser. Gente como todo mundo. Aí, que lá, pastor, de onde eu estou vindo? Eu esqueço que essas coisas existem, que a gente está tanto tempo longe disso. Lá, pastor, eu estou vendo um conflito que é o seguinte. Poxa, a pessoa que dizima muito tempo, ela tem credibilidade. Se dizima muito, tem acessos. Claro que ele também precisa ser curado, porque está vivendo essa mecânica do sistema, precisa se libertar. Mas olha isso, que ambiente. Aí essas pessoas aqui tão leves servindo a Deus, elas só estão servindo ao Senhor, não estão disputando nada, e ninguém pregou isso para ele. Não preguei nada sobre isso quarta-feira. Ele sentiu no ambiente. Olha que poderoso. Mas tem que ser assim. De vez em quando a gente tem que alinhar alguns, tem que alinhar. Porque o tentador está aí. De vez em quando a gente tem que olhar e falar assim, opa, peraí, você está ouvindo o diabo, para onde você está indo? Você é um filho, você não precisa disso e daquilo para ser, não. Você é amado aqui, e sobretudo pelo Senhor. Então isso é muito poderoso. Primeiro vem a filiação, depois o ofício. Para a gente caminhar para o término, João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto receberam-lhe, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, os que creem no seu nome. Quantos aqui confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Então você tem o direito de ser chamado e viver como um filho de Deus. Se você vai usufruir dele, eu não sei. Aí é com você. Você vai acreditar no diabo e naqueles que trabalham para ele, para suas mentiras, eu não sei. Mas aqui diz que da parte de Deus, o céu está aberto. Você tem acesso à geladeira, você tem acesso à despensa. Você é um filho de Deus. Todos aqueles que receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E é interessante que no original a palavra aqui de João, capítulo 1, verso 12, é a palavra teknon. Teknon quer dizer filho recém-nascido. Todos nós, quando confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos filhos. Mas filhos recém-nascidos, que precisam crescer no entendimento de filho. Crescer no entendimento de herança, no entendimento de responsabilidade, no entendimento que você foi chamado, o seu ofício que eu preguei aqui recentemente, o ofício universal, são alguns. Para quem está perguntando, qual é meu ofício? Eu sou pastor, sou evangelista, sou profeta. E aí, pastor, como é que é? Eu estou esperando, Deus não fala para mim que eu sou pastor, se eu sou pastor, se eu sou profeta, se eu sou evangelista, se eu sou diácono. Enquanto Deus não fala, eu não estou fazendo nada. Estou esperando ele falar. Não, a Bíblia tem algumas vocações que são universais. Todos nós fomos chamados para ser sacerdotes. Amém? Todos nós fomos chamados para sermos reconciliadores, chamados para o ministério da reconciliação. Que é ser um canal de reconciliação, reconectar as pessoas com Deus, dizer para elas que elas não precisam viver mais distante de Deus, porque Jesus já veio para resolver a separação, Jesus já resolveu o problema do pecado delas, só precisam confessar e entregar os seus pecados, reconciliadores. Jesus chamou, e aqui que eu quero parar, todos nós de embaixadores. Embaixadores. Todo mundo nasce filho, mas nem todo mundo é embaixador. Embaixador é alguém que cresceu na revelação e se tornou, por ofício, alguém que trabalha como embaixador. Alguém que entende as leis do seu mundo espiritual, da sua pátria. Alguém que entende a cultura. Alguém que entende os valores. Alguém que tem impregnado em si essas verdades e representa a sua pátria aqui na terra, sendo um embaixador. Então nós nascemos como filhos recém-nascidos. Tudo bem, não tem problema você ser um recém-nascido do primeiro ano de convertido. Os primeiros meses de convertido. O problema é quando a gente vê umas anomalias. A gente vê algumas pessoas que estão há 5 anos como crente, há 10 anos como crente, e gugu dadá.
lê a Bíblia para mim. Você tem que me discipular. Discipulado para eles se chama Alexa. Eles querem que a gente seja uma Alexa. Sabe o que a Alexa faz? Hora do almoço, Tito. Hora de dormir, crianças. A Alexa, ela trabalha para nós lá em casa. De manhã cedo, hora disso, hora daquilo, hora de orar, hora de ler a Bíblia. Aí tem gente que chama de discipulador, eu quero discipulador, eu não cresço porque eu não tenho discipulador. Aí você vai ver o que ele quer. O que ele quer? Alguém que mande ele orar. Alguém que pergunte uma vez por semana se ele leu a Bíblia. Alguém que pergunte de 15 em 15 dias quantas vezes ele leu a Bíblia, quantas vezes ele orou. Meu Deus, irmão, se discipulado fosse isso, eu garanto para você que a igreja do primeiro século não tinha passado do primeiro século. Porque quer dizer que todo mundo ali era um bando de criança mimada. A igreja do primeiro século, o apóstolo Paulo mandava cartas que demoravam meses para chegar para Timóteo. Eu quero ser discipulado, igual Timóteo era para o Paulo. Quer mesmo? Então para com esse romantismo. Porque não tinha essa palhaçada de alguém te lembrando que você tem que orar. Se é um santo nascido de novo, pega a tua Bíblia, abre a tua Bíblia e leia. Tem que ficar lembrando. Já orou hoje? Já orou essa semana? Isso é discipulado. Timóteo teria vergonha disso, o apóstolo Paulo. Um jovem, 17 anos de idade, e Paulo dizendo, suporta comigo, cabra, o peso do evangelho, suporta comigo as minhas perseguições, não tenha vergonha, porque eu estou sendo preso por causa do evangelho. Timóteo, não cede os prazeres da sua juventude, não faça como alguns. Timóteo, desperta o dom de Deus que é em ti. Não é Paulo dizendo, eu vou despertar em você, não. Desperta, Timóteo, o dom de Deus que há em ti. Abana isso aí. Tu sabe o que você tem que fazer, cabra. Vai orar, vai ler a Bíblia. E sabe de quanto em quanto tempo chegava essa carta? Você acha que era uma vez por mês? Você acha que era uma vez por semana? Meses para uma carta chegar, que seria lida e relida durante 6 meses. Porque nem isso aqui eles tinham completo ainda. Se discipulado fosse que alguns estão chamando, e carentes, emocionalmente falando, estão querendo. A igreja primitiva não tinha passado o primeiro século. Nós estamos precisando de uma geração que ama a Deus e que é apaixonada pela sua palavra, e que entendeu que nasceu de novo, que é um sacerdote, que é alguém maduro, ou que pelo menos ama a maturidade e quer crescer. 5 anos de crente, um novo convertido, tudo bem, não tem problema nenhum. A gente vira Alexa. Agora 10 anos de crente, 5 anos de crente. Quem aqui tem mais de 20 anos de evangelho? Levanta a mão. 20 anos de evangelho. Ô irmãos, no tempo de vocês, tinha esse negocinho aí? Se eu não tiver alguém uma vez comigo por semana, não é discipulado. Criar vergonha nessa cara, irmão. A palavra que é pregada, a palavra que você lê, sua Bíblia não lhe é suficiente. A comunhão com os santos, seus irmãos estão aqui o tempo todo, nós estamos te exortando na vida de comunhão, o tempo todo com você, perto de você. Agora você quer alguém para ser seu. My pastor. Personal pastor. Personal discipulator. Pelo amor de Deus, irmão. Para de ficar esperando, você tem acesso. Para de ficar botando responsabilidade dos outros. Eu não cresço porque me falta isso. Não. É porque não tem um Moisés, não tem. Não, vá você, vamos. Vamos. O caminho está acesso, o acesso está aberto. Romanos 8,14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí aqui Paulo, quando diz porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, aí a palavra filhos aqui não é a mesma no original. A palavra filhos não é teknon,
A palavra filhos é ruios, que quer dizer filho maduro. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus não são mais filhos recém-nascidos, são filhos maduros. A gente quer levar você a ser um filho maduro, guiado pelo Espírito Santo de Deus, guiado pela leitura da palavra. Esse é o plano. Gálatas capítulo 4, último texto que nós vamos ler. Aleluia. Verso 1 ao 5. Afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada difere de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Está dizendo aqui que o filho, enquanto é pequeno, ainda que ele seja dono de tudo, ele ainda não tem acesso. Porque ele é pequeno, porque ele é imaturo. No entanto, está sujeito a tutores. Paulo chamaria muitos que vivem desse tipo de discipulado de filhos imaturos. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o determinado tempo do seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, que clama, Abba, Pai. Portanto, tu não é mais escravo. Diga para o irmão que está do seu lado, portanto, diga em tom de exortação, vamos lá. Você que sempre quis ser um profeta brabo, vira agora um profeta brabo aí. Portanto, tu não é mais escravo. Diga para o outro, portanto, tu não é mais escravo, mas filho. Tu é filho. Aleluia. E sendo filho, é igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Aleluia. Tu é filho, irmão. Eu quero que você seja um filho maduro que está aprendendo e crescendo ou sendo guiado pelo Espírito Santo. Se coloca de pé no seu lugar. Se você chegou aqui debaixo de uma opressão, se sentindo sozinho, se você entende que por muito tempo você viveu o Evangelho, mas como um órfão, você viveu preso nesse sistema religioso, que não é o sistema de alguém, é o sistema do diabo. Às vezes você não pode nem culpar alguém, porque é algo espiritual que escravizava você. E constantemente você viveu uma vida de oração e de comunhão com Deus debaixo da opressão de nunca ser o suficiente, sempre se sentindo um órfão, sempre se sentindo alguém que tem que fazer muita coisa para poder ser amado por Deus, e não entendeu que Ele é o seu Pai que te ama. Se você está aqui hoje e essa palavra falou o seu coração em alguma medida, nós queremos orar por você. Nós queremos orar para que o Espírito Santo venha e encha você. Se você é um filho, mas pastor, eu estou aqui, eu sou filho. Eu já entendi que eu sou filho, mas eu estou vivendo um tempo onde eu preciso ser cheio do Espírito Santo, pastor. Eu preciso de oração, eu preciso de força. Nós, na comunhão dos santos, queremos orar por você. Sai do seu lugar, fica aqui à minha esquerda ou à minha direita. Vem logo, vem logo, vem logo. Não se preocupa com ninguém, não. Nós queremos orar por você. Se essa palavra falou o seu coração, sai do seu lugar.